boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Hoje tem que dar certo. Semana passada caiu a transmissão, né? Mas hoje com certeza vai dar tudo certo. Já deu. Os avisos rapidinho aqui. Não vamos esquecer de trazer a cesta de Natal do Paz e Amor até 10/12, ok? Quem não levou, ainda dá tempo. Lá na saída tem uma caixa com as sacolinhas de Natal, ok? Precisamos fazer uma sacolinha um pouco mais reforçada, né? Porque a assistência social para agora no final de dezembro, janeiro e fevereiro e volta em março, né? Então, as assistidas levam uma cesta um pouco mais reforçada para seus familiares. E, como eu sempre coloco, uma cesta depende, às vezes, 6, 5, 4 pessoas a utilizar, né? Então, colaborem, ajudem, que é muito importante para todos nós. Bazar de artesanato de Natal. O bazar está aí, ó. Dia 6/12, sábado agora, das 12 às 16 horas. E dia 7/12, domingo, das 8 às 11 horas. Vocês vão ter a presença ilustre daquela senhora que está ali perto da porta, a Cristiane Amêndola. Aos colaboradores que vão para a Pira, nós vamos sair 7h30 daqui. Chegue mais cedo para fazer as comprinhas. Né, Cris? As lembrancinhas de final de ano. Tem tudo muito legal aí o trabalho do pessoal do artesanato. Então, nossos colaboradores que queiram comprar alguma coisa, chega mais cedo e faz a sua comprinha, que 8 horas estamos saindo para a última visita na colônia de Rancenianos de Pirapitingui, né? Um trabalho lá que vamos fazer o encerramento lá, né, Ronaldo? Ronaldão é a linha de frente lá. E os famosos recadinhos para que desliguem os celulares, ainda dá tempo. Vamos desligar o celular. Continua a campanha que a gente faz do Evangelho pelo Zoom. Vai dar uma paradinha no final do ano, retornamos lá para o dia 12 de janeiro. E por aí a gente vai caminhando, seguindo. Final de ano normal, dia 23 de dezembro estaremos aqui, todos nós. Dia 30 também estaremos todos nós aqui de branco, para comemorar já a virada do ano novo, né? E para quem está, aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa casa de paz e amor de Jesus. Eu estou meio correndo aqui hoje, porque hoje, dia 2, todo início de mês, do dia 1 ao dia 7, nós temos a apresentação do livro, indicado pela diretoria de doutrina. A programação de hoje vai transcorrer da seguinte forma: a leitura da mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial, estará com o nosso querido Márcio Bonafim. As vibrações, nosso querido Vanderlei. O Vanderlei está ali, ó, concentrado. E hoje, o livro do mês, No Mundo Maior, com a nossa querida amiga, a Cristiane Bernardo. A Cris, todo ano tem uma participação aqui nos livros, né? Amiga querida aqui do trabalho, amiga nossa, graças a Deus é amiga, que quem tem amigo tem tudo, né? A gente liga, manda uma mensagem, não, pode colocar na palestra aí, né? Quem tem amigo tem tudo, né? Dizia meu pai, e é verdade. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz, que possamos já entrar nessa sintonia de Natal, que o aniversariante de logo mais possa estar sempre conosco, todos os instantes, todos os segundos, nos iluminando, nos protegendo,
e que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Vamos iniciar, Márcio? Boa noite. Do livro Sempre Melhor. A busca da perfeição se confunde com a busca da própria felicidade. Quanto mais virtudes a pessoa adquirir, mais próxima dela estará. Distanciar-se do sofrimento implica burilamento de si mesmo. O diamante é uma pedra preciosa que precisou ser lapidada. Nós também somos pedras preciosas criadas por Deus e também precisamos lapidar nossos conhecimentos e sentimentos. Daí, porque Jesus pede que busquemos a perfeição, que é o processo de lapidação do ser divino que habita em nós, eliminando as sujeiras do orgulho, removendo os cascalhos do egoísmo e limpando os detritos das mágoas, da inveja e da sensação de ser vítima do mundo. Quanto mais lapidamos, mais nós aproximaremos de nossa essência, que é a luz da emanação de Deus. Este é o caminho da felicidade, aprimoramento íntimo, descoberta das riquezas interiores e expansão da nossa luz interior. Do Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que necessitamos em nós o suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, e nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido e por que fez o mal e suas más tendências atuais, indicando o que lhe resta a corrigir em si mesmo. E agora, vamos tranquilizar nossa mente, elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo para a espiritualidade aqui presente, que já está atuando em nós, trazendo todas as benesses, pedindo para nossos mentores, que nos abra a nossa mente para colhermos melhor o aprendizado dessa noite, que a palestra da Cristiane seja passada para nós da melhor forma possível, para que a gente absorva, que a gente colha toda a essência da palestra e que a gente consiga sair daqui melhor do que aqui entramos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no trabalho presencial, aos que estão nos acompanhando nas mídias digitais. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite e de falar da alegria que é estar aqui, reencontrando amigos queridos, juntos refletindo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, que nos chega das mais variadas formas, como no livro que nós iremos comentar na noite de hoje. É muito comum que nós, digamos que nós chegamos a uma casa espírita de duas formas, pelo amor ou pela dor. Mas se nós pensarmos bem, no fundo é sempre o amor. Porque mesmo a dor, ela é um convite para que nós possamos nos movimentar em direção ao amor. E quando nós aqui chegamos e nos colocamos receptivos, nós vamos nos tranquilizando em função das vibrações amorosas que nos envolvem, vamos começando a refletir sobre os temas que aqui ouvimos, nos interessando de buscar esses temas também nas nossas leituras, no Evangelho no Lar,
Mas a pergunta que nos cabe refletir na noite de hoje é por quanto tempo nós conseguimos reter essas reflexões até que delas surja verdadeiramente uma mudança de pensamento, de atitude, de sentimento. Alguns podem dizer até retornar aos lares ou ao ambiente de trabalho e encontrar as mesmas dificuldades. Claro que não é essa a resposta que nós esperamos, mas é preciso que nós pensemos se do conhecimento que nós já temos, o que de fato nós modificamos as nossas vidas. Allan Kardec, quando ele vai definir o espírita cristão, ele fala que é alguém que não se contenta em admirar a moral espírita, mas ele a vivencia e aceita todas as consequências. Lá, nos idos de 1950, o Chico Xavier recebe de uma mensagem do Emmanuel a seguinte observação, onde ele diz que nós, de uma maneira geral, já encontramos no Espiritismo a nossa renovação mental, o fenômeno modificou as nossas convicções, as conclusões filosóficas da doutrina alteraram a nossa visão de mundo, nós já sabemos e admitimos a imortalidade do ser, sentimos a excelsitude do nosso destino, mas se essa transformação da inteligência não reergue o nosso coração com aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraçamos não nos fazem melhor à frente dos nossos irmãos de humanidade, para que nos serve o conhecimento? Se uma força superior não nos educa as emoções, se a cultura não nos dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazemos do tesouro intelectual que a vida nos confia? É uma provocação bastante salutar e oportuna do Emmanuel. E quando ele fala nessa expressão aperfeiçoamento íntimo, ele está falando de um projeto de autoeducação. É um trabalho que se inicia interiormente e naturalmente vai se refletir na nossa vida social, na nossa vida de relação, porque nós somos seres espirituais amadurecendo na vivência dessa experiência humana. É como dizem, a transformação daquele homem velho, que é carregado de tendências e de erros seculares, num homem novo, que passa a vivenciar os ensinamentos do Mestre dentro e fora de si. E quando temos dúvida de por onde começar esse aperfeiçoamento íntimo, obrigada, nós vamos nos recordar de uma frase presente no Livro dos Espíritos, que é vinculada à antiga tradição grega inscrita no Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e que Santo Agostinho ampliou, dizendo que o que nós deveríamos fazer diariamente seriam confissões diárias, analisando as nossas ações daquele dia, verificando se fizemos o melhor possível, se evitamos o mal, se auxiliamos dentro das nossas capacidades, mas ele faz uma observação, para que nós prestemos atenção na ilusão do nosso amor próprio, que muitas vezes atenua as nossas faltas, as torna desculpáveis. Porque muitas vezes nós somos avarentos e dizemos que somos econômicos, né? Somos orgulhosos, mas dizemos que estamos defendendo a nossa dignidade. Então ele fala, se tiver alguma dúvida em relação ao que a forma como você agiu, procure pensá-la como se tivesse sido realizada por outra pessoa. Porque se você reprovar no outro, você não pode usar de uma medida diferente para você mesmo. Mas quando nós começamos esse trabalho de uma observação diária, nós precisamos ter uma ideia-chave, de que se nós não estamos aqui para julgar os demais, obviamente, nós também não estamos aqui para julgar a nós mesmos, e sim para sermos observadores, analisadores, apreciadores das nossas ações e sentimentos, para que a gente possa realmente entender em que ponto da nossa evolução nós nos encontramos. Essa maturação, ela decorre de um processo muito longo que o nosso psiquismo vem desenvolvendo desde que nós fomos criados simples e ignorantes, estagiando nos diversos reinos da natureza até despontarmos na razão. Porque quando nós chegamos na razão humana, é que nós começamos a questionar a nossa origem, o nosso destino, e à medida que nos tornamos mais conscientes, vamos percebendo mais claramente o caminho que nós trilhamos e aquele caminho que está reservado para nós. E aí nós vamos observando algumas reações nossas, atitudes nossas muito distintas. É muito comum, ao nos observarmos diariamente, perceber que em algumas ocasiões nós agimos sem pensar.
tomamos uma decisão que não foi fruto de uma reflexão, de uma análise ponderada, de pesar prós e contras, nós simplesmente agimos por impulso, é ou não é? Outras circunstâncias, nós vamos ver que entramos numa experiência até de certa forma angustiante, porque ficamos com argumentos prós, argumentos contras, que nos deixam em dúvida sobre qual a decisão a ser tomada. E a nossa mente, que é muito fértil em produzir argumentos, ela vai nos deixando ainda com mais argumentos e gerando essa dúvida, que gera em nós até uma angústia existencial. Mas existem outras ocasiões em que a experiência ela é um pouco diferente. A gente recebe como que um insight, vem algo pronto, como que uma ideia que surge completa e que abarca todas aquelas possibilidades, a ponto da gente ter certeza de que aquilo que nós devemos fazer, mesmo que hajam algumas objeções. Então, nós vamos vendo que vivemos aqui e ali experiências diferentes. O que acontece conosco para termos essas reações diferenciadas? Para que nós possamos entender bem o que está acontecendo conosco, é preciso estudarmos a nossa casa mental. E a nossa casa mental, ela foi muito bem descrita no livro No Mundo Maior, que é o livro do mês aqui na casa. Antes da gente adentrar nesse tema da casa mental, esse livro No Mundo Maior, ele faz parte de uma coleção da vida no mundo espiritual, cujo primeiro livro é bastante conhecido, que é O Nosso Lar. Nós vamos ver ali André Luiz, que foi na sua última existência terrena um médico, se revelando também um excelente repórter do além, porque ele começa a detalhar os aspectos daquela vida no mundo material. Só que nesse livro, No Mundo Maior, nós vamos ver um degrau na jornada de aprendizado do André Luiz, porque o foco desse livro se volta para o campo da mente, para a força do pensamento e para a responsabilidade espiritual que cada um de nós tem nas suas criações mentais e emocionais. No Mundo Maior, o André Luiz, ele vai nos conduzir a uma jornada comovente e profundamente esclarecedora sobre os bastidores da mente humana. Sobre a orientação luminosa do instrutor Calderaro, ele vai validar que realmente a verdadeira transformação começa dentro de nós, nas vibrações das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das escolhas silenciosas que nós fazemos muitas vezes sem nos darmos conta. Então, esse capítulo, a partir deste capítulo e outros que vão se desdobrar nesse tema, nós vamos encontrar um dos estudos mais completos e mais interessantes sobre a mente e o comportamento humano, a tal ponto deste capítulo inspirar 3 médicos da Associação Médico Brasileira, Médico Espírita, a desenvolverem um outro livro chamado Cérebro Triuno. Mas vamos voltar à casa mental. O instrutor Calderaro fala para André Luiz que a nossa mente, ela está estruturada em 3 níveis. Para que a gente possa entender mais facilmente, vamos imaginar uma casa de 3 andares, ou um castelo de 3 andares, um porão, um térreo e um andar superior. E o porão ele está ligado ao nosso subconsciente, o nosso andar térreo ao nosso consciente e o andar superior ao nosso superconsciente. Nós, enquanto humanidade, todos nós transitamos entre esses andares, mas normalmente nós estacionamos em um dos andares. E é em cima daquele andar que nós ficamos mais, que nós residimos mais, que o livro vai descrever como nós também atraímos espíritos, amigos espirituais, irmãos espirituais, que também transitam e estacionam nessa mesma faixa, potencializando, a nossa presença naquela vibração. Então, quando ele fala do primeiro andar ou do porão, ele fala ali que nesse andar estão todas as experiências que nós já vivemos, desde que nós fomos criados simples e ignorantes até o momento presente. As mínimas coisas que nós já vivenciamos ficam armazenadas nesse porão. Então, vamos dizer assim, que a memória ancestral da nossa espécie, desde quando fomos criados. Então, no contato com o reino mineral, no desenvolvimento da atração magnética, do reino vegetal, as sensações, que são os primórdios das emoções, do reino animal, os instintos de sobrevivência, de conservação. E no nosso reino hominal, humano,
todas as experiências que nós tivemos em todas as nossas encarnações. Então, as civilizações por quais nós passamos, as culturas que tivemos contato, os ambientes familiares, os aprendizados, os condicionamentos. Então, um exemplo de um condicionamento é a língua que nós nos comunicamos. Nós temos um condicionamento atual da língua portuguesa, muito embora nós possamos falar outras línguas, né? Mas a nossa língua mãe, a que nós aprendemos a nos comunicar, é a língua portuguesa, mas nós trazemos experiências de outras línguas que tivemos contato em encarnações passadas. E também está nesse primeiro andar tudo que nós já conquistamos, todos os aprendizados, ou seja, esse andar se caracteriza pelo nosso passado. Mas esse nosso passado está aqui, atuando em nós, através dos nossos instintos, dos nossos impulsos, dos nossos condicionamentos, mas principalmente dos hábitos de vida que nós fomos aprendendo e que nós não percebemos, porque o hábito é isso, nós não percebemos, mas ele está atuante na nossa vida. E um dos aspectos fundamentais daqueles de nós que ainda residem muito nesse campo do subconsciente é a falta de percepção da possibilidade de escolha. Eu vou ilustrar. Quando nós estamos muito ligados ainda ao porão da nossa existência, no campo mental, nós achamos que nós só reagimos às circunstâncias da vida. Então, se alguém me ofende, eu não vejo outra possibilidade senão revidar. Eu não consigo imaginar que é uma escolha minha, escolher entre me vingar, revidar ou perdoar. Se alguém, dentro do meu ponto de vista, age de forma injusta comigo, eu penso que não há outra possibilidade senão a de guardar mágoa. Eu esqueço que eu posso agir de maneira ativa na minha vida, escolhendo me magoar ou não. Obviamente que esse passado nosso, ele não é para ser combatido, mas ele precisa ser superado, porque nós já temos condições de ascender níveis mais elevados da nossa casa mental. Vamos pular aqui o andar intermediário e vamos lá para o andar superior da nossa casa mental. O que ele abriga lá? Todos os nossos ideais, nós chamamos de superconsciência, né? Então, os nossos sonhos, as nossas aspirações, os ideais daquilo que nós desejamos nos tornar, ou seja, o nosso destino está nesse andar mais elevado. Os germes de todas as virtudes que Jesus explicou que nós trazemos em nós estão ali, prontas para serem trabalhadas. Podemos dizer que esse andar, ele representa o nosso futuro, mas de uma certa forma nós já acessamos esse andar superior. Lá estão as nossas energias psíquicas mais elevadas. E à medida em que nós vamos mais e mais alcançando esse andar superior, nós vamos nos aproximando de Deus. Então, ou seja, quando nós vamos caminhando na nossa evolução, nós temos mais facilidade de nos conectarmos com esse andar superior. Porque nos conectar com o porão, nós não precisamos nem fazer esforço, né? Ele já está aqui nos chamando. Ele é, muitas vezes, a realidade que nós vivemos muito do nosso tempo. Mas nós podemos acessar esse terceiro andar, né? De que forma? Ao ler o livro, vocês também vão perceber, e vai ser descortinado para vocês todas as possibilidades. Mas nós podemos trazer 3. A oração. Mas não uma oração mecanizada, né? É uma oração que vem do sentimento. Então, é uma elevação de um pensamento carregado de sentimento. Ele vai nos conectando com essas vibrações mais elevadas. A meditação, quando nós fazemos silêncio interior, focamos a nossa atenção plena no presente, nos colocamos em condição receptiva, nós também elevamos a nossa vibração. E, por fim, um dos campos mais amplos para se conduzir a esse terceiro andar é a renúncia. Renunciar ao nosso passado, àqueles velhos hábitos, aos velhos preconceitos, às velhas ideias e nos abrirmos para o novo. Isso pode ser complexo para alguns, né? Que querem estar ainda naquele campo daquilo que é conhecido. Mas o próprio trabalho no bem, ele é uma renúncia. Porque para eu me dedicar ao outro, para eu ir ao encontro do outro, eu preciso renunciar aos meus interesses pessoais. Renunciar ao meu egoísmo, né? Ao meu orgulho, e me abrir para me tornar empático em relação ao outro. E é esse o destino que nós estamos reservados, né?
deixarmos formas mais antigas, formas primárias, e alcançarmos esferas mais elevadas, porque todos nós já trazemos em nós essa condição. E o segundo andar? Se o porão é o passado, e o sótão ou o andar superior é o futuro, o andar do meio ou o térreo é o nosso presente, é o nosso consciente. É aqui que nós fazemos as nossas escolhas, porque nós sempre podemos escolher. André Luiz fala que essa zona da consciência, do andar térreo, é onde nós começamos a experienciar o amor, o perdão, a caridade, na convivência com as pessoas, a tolerância, a paciência, a resignação, porque vamos mais e mais nos conscientizando de que a transitoriedade que há na vida, porque se a alegria passa, igualmente a dor passa. E é esse segundo andar onde nós vamos exercer o livre-arbítrio e as nossas escolhas. Portanto, aquelas reações que nós temos, né, de agir sem pensar, é quando nos ligamos ainda muito ao porão. Quando nós ainda temos a dúvida, esse nosso caminho do consciente, porque nós ainda muitas vezes hesitamos sobre qual caminho tomar. E aquelas certezas que muitas vezes parece que vem para nós uma inspiração muito clara, são essas inspirações do nosso superconsciente. Qual é o movimento que cada um de nós é convidado a realizar na casa mental? É o de buscar as inspirações que estão ali no terceiro andar, os nossos ideais, trabalhá-los no momento presente, para que nós possamos construir novos hábitos, novos automatismos, hábitos superiores àqueles que nós trouxemos das nossas existências passadas. E para isso é fundamental a vontade e o esforço, porque é a vontade que transforma essa aspiração em realidade. Então a reforma íntima, ou o aperfeiçoamento íntimo, ele é essa transformação da aspiração num esforço, o esforço numa prática, a prática num hábito, e o hábito uma nova construção de um automatismo mais elevado. Mas mesmo esses novos hábitos, eles não serão absolutos. Porque, um exemplo, se hoje nós temos um grande desafio, talvez é para mim, talvez seja para a maioria de vocês, o de perdoar, né? Nós vamos trabalhando esse perdão, buscando esses ideais, a nossa capacidade de exercer a empatia diante do outro, para entender as razões pelas quais o outro agiu daquela forma, e assim nós conseguimos perdoar. Perdoando as pequenas coisas, relevando as pequenas ofensas diárias, para nos prepararmos para as maiores. Mas vai chegar um momento da nossa evolução que não basta para nós perdoar. Porque o caminho vai ser nós nem nos ofendermos. Então veja que os nossos hábitos, eles vão se transformando à medida em que nós vamos caminhando na evolução. Por isso, cada compreensão diante de cada aspecto da nossa vida vai refletir o nível de consciência que nós já conseguimos alcançar, né? Por isso, não nos cabe julgar a nós mesmos, lembrando novamente, né? E o livro é muito claro também ao nos trazer isso, mas sim nos observar. Em que patamar nós estamos? Quais tendências que nós precisamos superar? O que ainda é difícil para eu realizar? O que eu ainda titubeio quando eu tenho que tomar uma decisão? Mas é fundamental também que nós consigamos refletir sobre aquilo que nós já conseguimos viver dos nossos ideais, porque certamente nós já caminhamos bastante. À medida que nós vamos trabalhando esse processo do aperfeiçoamento íntimo, vamos encontrando mais e mais sentido para a nossa existência, diminuindo as dependências das circunstâncias externas e adquirindo maturidade interior. Porque a meta, né, é nós ficarmos mais próximos, mais e mais acessarmos essa superconsciência, através dos nossos hábitos, agora inspirados no Evangelho de Jesus, que ele seja a referência das nossas vidas. Se nós fizermos diariamente esse trabalho de nos observarmos, analisarmos, transformarmos, nós estaremos caminhando rumo à plenitude espiritual, ainda que em meio a uma circunstância externa cheia de dificuldades, porque todas elas, e às vezes mais elas, nos trazem oportunidades de crescimento. Certamente o destino de todos nós é essa autorrealização através desse processo da autoeducação. Nós temos sempre a presença divina nos amparando aqui do nosso superconsciente a nos inspirar para que nós possamos atravessar melhor as provas do mundo.
E assim, à medida que nos interessarmos pela leitura e pelo estudo profundo desse livro maravilhoso que é No Mundo Maior, nós vamos perceber que esse título ele não faz referência somente às esferas superiores, mas ele fala de um mundo maior que está dentro de nós, dentro de cada consciência que aceita, que escolhe crescer, compreender, servindo, e à medida que serve, vai sintonizando-se cada vez mais com as leis divinas. Esperamos que essa nossa conversa possa ter despertado em vocês o interesse por essa leitura, para que possamos pensar, sentir e agir melhor, e que verdadeiramente encontremos esse mundo maior dentro de nós, porque é ele que vai nos conduzir para a felicidade que nós tanto almejamos. E tenhamos a certeza de que Jesus, nosso mestre, espiritualidade superior, está constantemente do nosso lado, nos inspirando nessa caminhada. Muito obrigada. Boa noite, amigos. É um prazer e honra estar aqui com vocês. Muito obrigado a Cristiane pelas palestras, que nos envolveu com seus ensinamentos e que nós possamos encontrar nessa lição da noite, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós viemos buscar aqui nesta casa. Agora, Mestre Jesus, os médiuns já se prostraram e vão se preparando para a realização dos passos. Mestre Jesus, vamos unir os nossos corações e agradecer a Jesus pelo seu infinito misericordioso amor. Vamos nos aproximando mais de Cristo, sentir a sua presença conosco e pedir que Jesus multiplique a nossa fé, que nos conceda sabedoria para entender tudo aquilo que Jesus tem a nos dizer. Que o Senhor abençoe a todos, nos conforta e também nos despertar. Que nós possamos nos sentir imbuídos dessa alegria, dessa grande responsabilidade de fazer parte dessa seara do Mestre. Que o Senhor nos abençoe, nossos pensamentos, palavras, atitudes, que sejamos vagalumes de Deus. Senhor, nessa oração, queremos abraçar aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Queremos abençoar também a espiritualidade amiga que está aqui, nos ajudando e nos confortando. Assim, vamos, Mestre Jesus, mentalizar aquela luz imensa a esse salão, ao centro da nossa cabeça, no nosso coronário. Que possa receber toda essa energia, todas essas vibrações. Vamos assim pelo nosso frontal, que está na testa, descendo pela laringe, a nossa garganta, que é o órgão das palavras, das expressões, daquilo que nós entendemos. Vamos agora ao nosso cardíaco, é o órgão do nosso coração, do sentimento, do amor, da bondade. Vamos assim também, Senhor, mentalizando o nosso gástrico, o nosso estômago, essa parte toda digestiva, todas. Mentalizando aquela luz imensa ao nosso genésico, o órgão reprodutor. E vamos assim também, Mestre Jesus, acompanhando, descendo pelas nossas pernas, harmonizando todos os sistemas circulatórios. Vamos mentalizando a nossa coluna, aquela luz imensa aquecendo. Mestre Jesus, agora, Senhor, vamos pedindo para que as fraternidades dos humildes de Bezerra de Menezes esteja aqui presente, com toda a sua equipe de médicos, auxiliares e enfermeiros, que possa colher as amostras
e levar para os laboratórios espirituais. É ali eles direcionarem o remédio perfeito para cada um de nós. Assim também vamos aproveitando essa paz, essa harmonia. Mentalize o seu órgão que mais necessita desse passe, dessa transmissão de energia. E mentalize as mãos de Jesus, sendo as mãos dos médiuns, para que você possa receber tudo aquilo que você veio em busca nesse recanto de paz e amor. Abençoe, Jesus, todos, que nós possamos encontrar aqui nesta noite aquele lenitivo, para acalentar as nossas dores e compreender melhor, para que a lição da noite no livro Mundo Maior, nós possamos encontrar um mundo melhor, para que nós possamos, Senhor, estar apto a trabalhar, a divulgar e ser o seu arauto do seu evangelho, Jesus. Abençoe todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, que eles possam receber nessa noite, através dos passes que receberam, Mestre, a sua bênção. Jesus, agora nós vamos agradecer por tudo aquilo que nós recebemos. Agradeça a Deus por estar aqui presente nessa noite. Agradeça a Jesus por nos dar as pernas, para que nós possamos caminhar e estar aqui presente. Agradeça aos olhos, para que nós possamos contemplar a natureza. Agradeça seus braços, para que você possa abraçar seu filho, seu esposo, seu marido. Agradeça, Senhor, pelo ar que respiramos. Agradeça tudo que você recebeu nesta noite. Agradeça a Ele, porque Jesus, esta noite nós possamos sair daqui melhores do que nós adentramos nessa casa. Que esse recanto, que tanto abre as portas para que nós possamos receber da espiritualidade maior a nossa bênção. Agora vamos, Mestre Jesus, fluidificando as nossas águas. Aqueles que a trouxeram, mentalize esta água adentrando em seu corpo. Se não a trouxeram, não se preocupem. Mentalizem seus vasilhames em casa, o filtro, caixa d'água, para que todas elas recebam a bênção de Jesus. Assim, Jesus, nós ficamos muito agradecidos por estar aqui nesta noite e recebermos essa bênção do Senhor. Que a espiritualidade da casa responsável pelos trabalhos da noite, que esteja aqui conosco ao seu lado. E todos nós estamos aqui presentes por um motivo, Senhor. Sentimos saudades de Jesus, aquele Jesus amado, que tanto nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Assim, Mestre Jesus, nós vamos passando para a parte do encerramento e agradecer a todos eles, essa espiritualidade que esteve aqui conosco nessa noite, para que todos nós, retornando aos nossos lares, levamos esse abraço fraterno dessa equipe responsável pelos trabalhos da noite, que Euridice Barçanufo Bezerra de Menezes, com a sua equipe, possa acompanhá-lo até as suas residências. Levem um abraço dessa equipe toda que participaram conosco. Um abraço fraterno a todos. Que Jesus abençoe, que nós, retornando aos nossos lares, sejamos agraciados e que nossos caminhos sejam cobertos de flores, que ao pisá-lo irão sentir a presença de Jesus aos seus lados. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, até a próxima terça-feira. Bom retorno aos seus lares.